Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 18. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Entenda, o termo prostituta que se prostitui, que vende o corpo, alma que age de má postura. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Não é somente o corpo físico, é a união do corpo espiritual e o corpo emocional também, além do corpo mental. Pois está escrito: os dois se tornarão uma só carne. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, está explicado e muito bem claro. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vou voltar a explicar. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Eu não sou mais de mim mesmo, o meu corpo pertence a Deus. Em outra palavra também, Paulo complementa: se vocês não são como eu, que conseguem se manter em castidade sexual, casem-se. Vamos às outras explicações. Então, o que torna um casamento legítimo diante de Deus? São 3 pontos principais. Você, primeiro, casar no civil, perante a lei dos homens, casar na igreja ou com o pastor, que tenha a bênção de Deus, que é a bênção sacerdotal, e terceiro, você vai, depois disso, casar sexualmente com a ligação sexual perante Deus. Se você não segue esses 3 princípios, se você parte para o sexo ou você casou só no civil, tem alguns pontos que nós vamos ter que esclarecer aqui. Então, o que torna um casamento legítimo diante de Deus? Primeiro, você deve casar perante a lei dos homens, casamento no civil. Você casa no civil, confirma perante os homens que a mulher que você escolheu está dando legalidade para ela. Segundo, você precisa fazer um culto, casar para você ter a bênção do seu pai, que é Deus, de Deus. Então, se você não casou com essa bênção sacerdotal, que é aquele que você acredita, só faz quem tem temor a Deus. Não, nós não estamos falando aqui de você fazer uma festa, é você casar perante Deus, é a cerimônia. Você pode fazer uma cerimônia simples, você precisa ter a bênção sacerdotal do teu pastor e para você ser abençoado por Deus. Apresentar esse relacionamento a Deus para que Ele esteja junto de vocês. O casamento ele não tem que ser feito na igreja obrigatoriamente. O templo somos nós. Você casa no cartório e faz um culto para adorar o Senhor com testemunhas, o pastor e outras pessoas até mesmo ali da sua família. Você unifica esses votos antigos. É a bênção de Deus sobre o seu relacionamento. Não é fazer uma festa, não é fazer coisas grandiosas ou fazer essa questão de alimentação para comemorar. Você pode até fazer isso, né? Mas é você ter a bênção, a aliança jurada no altar do Senhor, do temor ao divórcio. Segundo a psicanálise,
Se você não assume o seu parceiro em um casamento perante todos, ou seja, se você está vivendo amasiado com alguém, se você é o tal da união estável, se você é aquela pessoa assim que acabou acontecendo como acontece. Já eu conheci, isso eu estou falando de crente, tá, gente? Eu conheci alguém, aí eu conheci a irmãzinha, como acontece, muito comum, em alguns casos. Aí a irmãzinha acaba engravidando e acaba morando junto, e que tem aquela filha, aquela criança, e acaba vivendo um relacionamento, mas vocês não estão casados. Então aqui, o que está o teu inconsciente está dizendo? Significa que você está esperando alguém melhor? Você está à espera para alguém melhor? Porque realmente, por que você não casa com essa pessoa? Você não quer a bênção de Deus? Você quer viver debaixo de maldição? Como já foi dito ali na palavra, se eu não estou casado, eu estou vivendo debaixo de uma maldição, que eu estou vivendo na fornicação, que é a prostituição, que diz a palavra do Senhor. O diabo, o que acontece? Ele tem legalidade para tocar nessa área da vida dessas pessoas. Essa brecha está aberta. Sabe por que depois que você se une a uma relação com essa pessoa e você não se casou, você não consagra a Deus, ficam tendo distorções, brigas, intrigas. O inimigo mexe no emocional, mexe na saúde da família. Ele tem legalidade para trazer tudo aquilo que você não tem noção de sofrimento para essa família. É isso que você almeja? Fica a pensar aí, por favor. Terceiro, então você precisa fazer o casamento no civil. Segundo, o casamento com o sacerdote, com a bênção de Deus, que é esse Deus que nós servimos. O terceiro é o casamento sexual, mas Deus, lógico, a palavra do Senhor diz que todo aquele que se arrependa e deixa, ele alcança misericórdia. Então esse que é o ó da questão. Eu não posso ficar dando essa legalidade, ficar no pecado, porque o inimigo, além de eu estar trazendo maldição para mim, eu estou dando essa legalidade de maldição para a minha descendência. Isso é verídico, é real, nós tratamos na constelação familiar e espiritual. Mostra-te tudo isso. Vá buscar as bases do seu pai e da sua mãe, dos seus avós, dos parentes da família, como que se iniciou a relação deles, de que forma que foi esse relacionamento, na grande maioria. Não foi assim da forma como você talvez está vivenciando o seu. Começou com uma fornicação, aí teve uma gravidez, até separou de uma família, que havia de outra família que morava. Então, perante Deus, se você não casa, você não está casado, você está vivendo em pecado. E esse casamento sexual, o que une? Você se une aos corpos espiritual, físico, psíquico e emocional. Então, tudo aquilo que a pessoa possui de influência espiritual, de obsessores, de opressão, de tendências à depressão, a suicídio, a toda a carga emocional, a desejos por vícios, qualquer outro tipo de coisa, principalmente se a pessoa se envolve com mais de pessoas no relacionamento, se ela se envolveu com isso, outras situações, isso virá para você, isso vai te influenciar. Lembram lá do primeiro vídeo? Ela dizia assim, que Davi, ele se casou com a filha do rei e ela era idólatra. E ela guardava um ídolo. Lá não diz que Davi, a unção do Senhor se afastou de Davi, porque entraram espíritos obsessores que estavam sobre a sua esposa. Então, gente, quando a gente fala assim de servir a Deus, é você buscar, e sim, eu preciso buscar a orientação da palavra para não estar pecando contra o Senhor, estar trazendo maldição, deixando as raposinhas, que diz lá em Provérbios, que são as pequenas raposinhas que elas destroem toda a seara, que elas destroem a plantação. Não são as grandes raposas que você vê, né? Mas são aquelas mínimas coisas que nós não nos atentamos. Então existem leis perante Deus, existem princípios, existem as regras dos homens e de Deus. O sexo é o selo definido e definitivo para o casamento e do casamento. Você não o fará sem a bênção de Deus, porque senão ele, ao invés de ser bênção, ele é abertura de maldição
para o seu corpo. E se você provavelmente é uma pessoa assim que você tem muita dificuldade de conter o seu corpo físico, você precisa fazer uma liberação desses padrões que estão enraizados dentro do seu corpo, que está dando essa legalidade, um espírito de prostituição. Realmente, vá na sua igreja, ou a gente faz o processo terapêutico que aprofunda e faz a liberação desses vínculos energéticos e emocionais e quebra isso, sendo que nós fazemos a oração de liberação dos ex-parceiros, de todas as pessoas que você teve contato, até mesmo se você está vivendo com alguém, você escolhe essa pessoa para casar, então a gente faz o alinhamento para você estar na paz de Deus e na bênção do Senhor agora. O que define um casal? E se nós estamos casados, não é a tal da união estável que foi criado pelos homens. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é necessário declarar publicamente que vocês estão casados para a legalidade do ato sexual. Existem leis e princípios perante Deus. Nós não vivemos mais no tempo da inconsciência, não vivemos mais no tempo de Abraão. E algumas coisas para Deus, ela não vai se adequar com essa sociedade. Deus segue princípios e leis. Então você vai seguir isso com a bênção de Deus, não dando legalidade mais para o inimigo agir na sua vida e na sua família. Mas nós vivemos juntos, nós temos a união estável na lei dos homens, como nós falamos, é dos homens, não é de Deus. Diante de Deus, vocês não estão casados, e sim amaziados em estado de fornicação, de prostituição. Diante de Deus não é fazer o que você acha, como você quer. Diante de Deus precisamos cumprir os protocolos de Deus. Então converse com o seu pastor, peça essa orientação, que você vai ver que ele vai confirmar isso que eu estou lhe dizendo aqui, porque é a palavra de Deus. Eu estou debaixo de maldição enquanto eu não confesso e não dou esse lugar para essa pessoa e não apresento perante as pessoas e não recebam a bênção de Deus para minha vida. Então, como ser um crente segundo a Bíblia? Primeiro, vou iniciar um namoro sem sexo, de preferência sem beijar, santificar o meu corpo a Deus, porque pertence a Ele, buscar conhecer quem é essa pessoa, se a gente se afiniza, se nós temos interações, se nós vamos saber lidar um com o outro, todos os pontos, propósitos, aquilo que a pessoa tem de dimensão para o futuro, o que ela almeja. Então você vai conhecer a pessoa, as manias, os hábitos, porque o beijo, ele mascara quem é a pessoa. Ele te traz o prazer e você acaba se vinculando à pessoa pelo prazer somente. Não que isso você não tenha que ter atração, está dentro de uns dos 6 pontos lá, posteriormente. Mas o essencial é conhecer o caráter dessa pessoa, conhecer se ela é uma pessoa que tem rompantes, explosões e outras psicoses que nós vamos estar conversando aqui. A intenção é conhecer a pessoa que você está se relacionando. Então, como nós falamos, o beijo tem uma força de mascarar o caráter, pois você está classificando a pessoa como ideal apenas pelo prazer, principalmente se houver sexo. Então aí desanda de vez. Você não conseguirá ver se vocês terão compatibilidade, principalmente com o diálogo e inteligência emocional, com discussões. Entender para a mulher que você é quem controla isso. Mulher, é você. É você que diz que não vai ter. É você que controla se vai ter o ato sexual ou não. Então, a comunhão principal, mulher, é você com santificação com Deus, entendendo que você é a joia preciosa do Senhor. E que você não coloca nenhum homem acima de Deus, acima da tua unificação do sagrado com Deus, com o Espírito Santo. Se esse homem tentar romper os limites impostos por você, você já sabe que ele não é para você. Então o ideal é isso, você não manter vínculos sexuais e se santificar a Deus, porque é aquele ditado, se Deus está comigo e se Ele não pode entrar em determinadas situações, por que eu vou fazer algo que desagrada o meu Deus e pecar contra Ele se o meu corpo foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus? Da sua comunhão em colocar Deus como prioridade e alicerce fundamental da sua vida junto com o Espírito Santo.
Então, após casada, existem diversos casos da mulher ela perder o interesse sexual, pois se você se vincula ao homem a partir do prazer, de início do seu relacionamento, depois posteriormente que ele já tem isso, você acaba perdendo interesse porque você perde interesse pelo homem, porque você não admira mais, aí vai entrar a forma como ele te trata, se ele te tratar mal, aí você não vai ter vontade de ter a relação sexual, vai haver os bloqueios, os desentendimentos, e aí começam as brigas, intrigas e muitas situações que ocorrem aí na nossa realidade. Isso está diretamente relacionado com como o seu esposo lhe trata, não é? Realidade, irmãos, até quem não seja da igreja passa por isso. E na verdade nós não estamos falando somente de igreja, nós estamos falando de um comportamento que tem que ser base da mulher. Ela só tem desejo sexual se ela admira e é bem tratada em casa. Segue aquela premissa como verdadeira do fogão a lenha, né? De cultivar essa mulher. O homem também pode sofrer com o comportamento da mulher que ele não viu antes, se ela vai ser uma mulher controladora, neurótica, dominadora, medrosa, porque isso significa medo, que vai fazer jogos emocionais para lhe dar o sexo, ela vai querer anular o seu masculino. Por isso é muito importante você, homem, também verificar se é essa mulher que dá o primeiro passo. Sempre é o homem que tem que dar o primeiro passo na relação. É sempre o homem que ele tem que ter iniciativa, ele tem que ter atitude, ele precisa fazer o papel de provedor, de cuidar da mulher. Senão vai haver distorção nesse relacionamento e a mulher acaba se tornando essa mulher masculina que quer controlar a relação. A Bíblia mesmo nos diz que após o casamento, o meu corpo é para o meu marido e o corpo do meu marido é para mim. Para mim é necessário para o meu desejo, lógico, buscando o respeito, a santificação, mas nós precisamos estar satisfazendo um ao outro, então é um assunto que vocês precisam sempre ter diálogo. E se você não conversava antes do casamento, de se unir, depois que você se casar, a tendência é piorar essa relação. Porque, mulher, você é auditiva, você precisa que o homem fale com você, você precisa que o homem te escuta. Não quer dizer que ele precise te dar uma resposta, mas ele precisa entender como você funciona, que você é um ser emocional, você é um ser que precisa ser ouvida, mas não é a psicóloga, tá? Ele não é o psicólogo seu, você não vai levar os problemas, mas vocês vão ter um diálogo saudável. Tanto que a Bíblia fala que a mulher, ela santifica o marido e o marido santifica a mulher. O que quer isso dizer? Por que isso que você precisa casar e legalizar a sua vida com Deus? São muitas bênçãos que nós temos quando nós estamos debaixo da bênção de Deus. Fora dela você tem muita maldição, ou seja, mesmo que eu, quando casada, e o meu marido tenha algum ataque sexual, ataque de algum espírito obsessor, usando uma irmãzinha, usando qualquer outra pessoa fora mesmo, que dê lugar e vazão ao diabo, ele não consiga fugir disso, ou seja, vamos traduzir, quando o homem vê uma mulher, vê uma cena porque ele é visual e percebe uma energia que ataca ele, e ele não consegue sair daquilo. A mulher, ele precisa falar para sua esposa, ó, esposa, eu estou passando por isso. Ela faz a oração e a oração dela santifica e liberta ele desses ataques. Por isso, irmãos, nossa comunhão com Deus, uma pessoa de Deus, íntegra na presença do Senhor, para entender cada coisa que nós passamos, o esposo e a esposa não terem amigos. Eu tenho amigos, amizades solteiras depois de casado. Gente, a gente não deve fazer isso, não deve ter. Ambos têm que conhecer o celular um do outro, sem reservas. Então tem muitas coisinhas pormenores que a pessoa acha na consciência dela, não, eu faço assim, eu sirvo a Deus do meu jeito, e não existe isso, servir a Deus do meu jeito. Ou você serve, ou você se entrega, ou você não verá a bênção de Deus sobre a sua vida, você vai ver inícios e pontos de maldição no seu lar. Nós temos também aqui, então a mulher, ela tem autoridade de Deus até mesmo para quebrar o consumo de pornografia que talvez o seu companheiro possa estar tendo. Nós temos esse poder, nós temos a autoridade que você não tem noção
do que é fazer o sexo antes do casamento. Nós ficamos na legalidade satânica do pecado, da prostituição, para o nosso companheiro e para os nossos filhos. Se está gerando, então se eu não caso, se eu não faço as coisas certinhas perante Deus, eu estou dando legalidade para o maligno vir e me assediar e tocar sim em toda a minha família e gerar o sofrimento. Eles terão e tenderão a ter o mesmo tipo de relacionamento com repetição de padrões se você não quebra essa legalidade que você está dando de autorização para o maligno se instaurar na sua família. Fora o que já foi repetido, que aconteceu com seus pais, avós e outros familiares. Então, os padrões, gente, de repetição, eles podem e devem ser quebrados, para que isso não continue reverberando na sua família e realmente, se você não tem na sua família nenhum casal feliz ou dentro da presença de Deus, você vai ser o primeiro. Coloca como propósito: Deus, eu vou ser, quebra em mim, para em mim toda essa raiz do mal, Senhor, agora eu vou te servir. Assim deve ser o nosso relacionamento. Se por um acaso existe essa forma de pensamento, não, mas tudo isso que você está falando, não tem problema nenhum, eu vivo assim, vivo bem. Você está colocando uma forma de pensamento, dizendo, mas todo mundo faz. Eu preciso entender que a salvação é individual. A minha vida espiritual depende só de mim. E eu vou ter consequências dessa vida espiritual se eu me unir a uma pessoa que ela não tem o mesmo entendimento de fé que eu. Eu já ouvi de alguns crentes, de umas pessoas até novas convertidas, por isso que nós precisamos experimentar a pessoa que se converte, recém-convertida, ela precisa, como um bebê na fé, ela precisa firmar a sua vida na rocha, na palavra do Senhor, ter o batismo no Espírito Santo, entender que Ele vai dando esse temor da santificação, do que fazer errado. Ele vai te pesando o coração, ele vai te ensinando, ele é um professor, que ele fala ao seu coração, ele lhe ensina com todo carinho, que quando você chega não só na sua igreja, que você faz a sua comunhão, mas em qualquer canto que você esteja, seja numa visita, seja no carro, em qualquer canto que eu esteja, que a gente está, desce a presença do Pai. Se eu começar a glorificar o nome do Senhor, vem essa presença linda, maravilhosa, que ela enche a alma, ela enche o espírito, ela enche o coração, ela enche o nosso coração de amor. É um calor tão grande, é um fogo do Espírito Santo, que ele vai queimando enfermidade, ele vai queimando o mal, ele vai queimando tudo que existe de errado. É por isso que existe a cura dentro da igreja, é por isso que existe o milagre, é por isso que existe a transformação através da fé. Mas se eu estou errado, se eu estou no pecado, se eu estou com pensamento distorcido, eu vou desagradando o Espírito Santo e eu vou entristecendo o Espírito Santo e virando daqui a pouco uma cauterização da minha forma de pensamento, vou deixando os princípios divinos de lado e vou vendo isso aqui que eu vi até de alguns crentes assim. Não, que não é assim, não, é um pastor, como diz lá aquele pregador, né, do vídeo anterior. Isso é coisa de crente antiquado. A Bíblia, ela é antiquada, mas é a antiquadez que eu quero servir e estar para ter a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Porque se eu olho para trás na minha ancestralidade, o quanto eles cumpriam a palavra de Deus, o quanto aquilo era verídico, e eu estou vivenciando, estou quebrando hoje maldições familiares do meu meio. Com a ajuda do Senhor, com processos terapêuticos, atuando com a parte terapêutica, tendo entendimento de que santificar ao Senhor é diariamente, a conversão é diária, irmãos. Nós precisamos fugir desse comportamento da iniquidade como normalidade, que instaura-se a promiscuidade. Eu se torno uma pessoa promíscua, que aceito o erro, aceito o mal, e aquilo não me faz mal. Eu continuo indo na igreja, mas não é você servir uma igreja, você não está servindo uma igreja, você está servindo a Deus através do seu testemunho. Eu sempre falei às pessoas, o tempo que eu fui um tempo da igreja, me converti, recebi o batismo no Espírito Santo, andei por várias denominações, conheço física quântica, trabalho com algumas coisas, toda a parte de espiritualismo, espiritualidade, espiritismo, passei por várias, mas quando Deus me chamou para servir numa determinada denominação, que eu sirvo hoje, eu falei, Deus, eu sei o peso
quer dizer que eu sou dessa tua obra, Senhor. E eu vou te servir, Deus, porque o Senhor é o principal na minha vida. Eu não estou aqui por homem, eu estou aqui para te servir, Deus. E o segundo é o teu Espírito, Senhor. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a comunhão com o teu Espírito Santo. Essa é a coisa mais primordial que nós temos na vida. Então, quando o teu nível de pensamento é esse, gente, irmãs, mulher, você vai ficar tão tranquila que Deus está cuidando de ti para trazer a melhor pessoa. Se você colocar Deus, o meu propósito é servir ao Senhor. O meu propósito, Senhor, e eu sei que o Senhor cuida. Coloca lá, que ele seja assim, assim, assado. Você pode até pontuar, mas que acima de tudo isso a gente escreve, a gente coloca para Deus. Mas que acima de tudo que eu quero seja feita, Senhor, a sua vontade, daquilo que eu não entendo, que eu não tenho consciência, mas que o Senhor vai me trazer a melhor resposta para a minha oração. Nós temos que ter muita ciência, porque a Bíblia diz vigiai e orai. Ela não diz orai e vigiai. Ela diz vigiai e orai, porque a carne é fraca. Se você sabe que você vai tocar com o moço, você vai tocar na mão, você vai beijar e vai acender lá embaixo, vai acender o botãozinho lá embaixo, então não fica sozinho, não beija, fique em meio a outras pessoas, conversa, fuja da aparência do mal, porque Deus quer te santificar e que Deus quer te abençoar. Então o maligno que te afasta, ele te afasta às vezes tanto da presença de Deus, que você não vê, que você não sente mais o mal como mal. Então não fica refém nem da fornicação, nem de masturbação, porque isso, gente, é rebeldia perante o Senhor. Presta bem atenção que o Espírito Santo me trouxe uma clareza muito grande. Se eu estou servindo a Deus, estou dizendo que eu sou de uma igreja, sou crente, sou cristão, eu não quero obedecer a Deus, eu quero ter os meus prazeres, não, mas eu quero ter prazer para o meu corpo. Mas a Bíblia diz que fornicação é pecado de rebeldia. Se eu não estou escolhendo, somente ali a mulher, entenda. O homem também respeita Deus, mas se eu não estou escolhendo, eu estou rebelde contra Deus, eu acho que eu vou obedecer meu marido. Obedecer no sentido de entender a comunicação dele, eu vou me alinhar e eu vou estar submissa a ele sobre uma missão que Deus nos colocou, ouvindo esse companheiro. Não, eu vou querer erguer a minha voz e mandar sobre ele. Vou querer ser mãe dele, então não vai haver um relacionamento de marido com esposa, vai haver um relacionamento de mãe com filho, e marido, né, esposo ou companheiro com filha. Então nós precisamos entender as diversas distorções que existem nas relações. Isso adormece o espírito, você fica refém de espíritos zombeteiros e aproveitadores, entram toda espécie de maldição, a magia negra pega na tua vida, a macumbaria vai pegar sim, porque ela só não pega quando nós mantemos a nossa vibração em harmonia, nós estamos dentro do princípio divino. Se eu estou debaixo do erro, qualquer coisa pode pegar a minha relação, pode pegar a minha família, pode pegar os meus filhos. Então, obedecer a Deus não é algo que foi colocado na Bíblia para ruim, realmente é para proteger você, é para as bênçãos do Senhor serem derramadas sobre a tua vida. Então pense com carinho, se Deus te trouxe esse vídeo é para trazer a bênção para o seu lar, case-se com essa pessoa, vá lá e regularize a sua situação, case na igreja com um sacerdote, ou tenha a bênção sacerdotal no mesmo local que você for casar no civil, já saia dali, já receba essa bênção, para Deus estar contigo na sua relação. Então Deus lhe abençoe, um beijo de luz no seu coração. Quem fala aqui é Margot Oliveira, atuo com desenvolvimento humano há alguns anos, sou psicanalista, terapeuta, energética, vibracional, cristã, batizada no Espírito Santo há algum tempo e estou clamando a Deus pelas bênçãos do Senhor estarem na minha vida. E também sempre estando aqui para orientar e trazer uma clareza para você, que muitas dessas questões elas não são conversadas nas nossas igrejas, elas não são ensinadas no altar e elas não são ensinadas para os nossos filhos. E a maldição se instaura e nós não temos entendimento e ficamos clamando a Deus, Deus, por favor, Deus, faça isso, Deus, meu... Ele vai entender pela misericórdia, só que ele já falou, a Bíblia está aí, foi pregada há quantos anos, por que tu não obedece? Daí não adianta dizer, assim, tanto que a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei nesse amor divino, na transformação e na renovação da nossa mente a cada dia, tendo
a demonstração dos frutos do Espírito. Principalmente a temperança de eu resignificar as situações que eu passo, mas tendo entendimento para colocá-las em práticas a partir de agora. Que Deus esteja contigo, que Deus lhe abençoe. Siga o nosso canal, se inscreva, porque esse canal foi feito para o Senhor, para auxiliar cada pessoa a modificar o seu comportamento, o seu entendimento e entender os problemas emocionais, de relacionamento, de família e várias orações que elas são baseadas em processos científicos que são validados porque a nossa palavra tem poder. O Senhor criou o mundo pela palavra. Faça-se, haja. Então, tudo aquilo que nós estamos verbalizando e sentindo está fazendo parte da nossa vida. Beijo de luz, um abraço, sucesso a todos nós e fica firme na presença do Senhor. Entre em comunhão com esse Pai que você vai ver a transformação divina do Senhor sobre você.